você é daquelas pessoas que começa tudo com 1000 ideias, mas tem dificuldade em terminar, vive dizendo para si mesma, agora vai, e depois se frustra por mais uma vez ter desistido no meio do caminho? Você se sente alegre por fora muitas das vezes, mas carregando um sentimento às vezes silencioso de inconstância, autocrítica e até vergonha por não conseguir ir até o fim. Se você vive isso, talvez seu temperamento seja o sanguíneo. Ou talvez esse seja o seu temperamento secundário, influenciado profundamente, ali influenciando profundamente o seu comportamento. Nesse episódio da nossa série sobre temperamentos humanos, a gente vai falar sobre esse perfil que é espontâneo, leve, cativante, envolvente, mas que sofre em silêncio com uma mente extremamente acelerada, emocionalmente carente muitas das vezes e constantemente em dúvida sobre si mesmo. Eu vou te mostrar que a sua dificuldade de manter o foco não é preguiça, não é procrastinação, é um padrão emocional e ele pode ser reprogramado aqui. Então vem comigo que eu vou te explicar agora a fundo o que é o temperamento sanguíneo. O sanguíneo é um temperamento da leveza, da criatividade, da comunicação e da empatia. É voltado 100% para pessoas. É aquele que entra em qualquer ambiente e conquista todo mundo pela sua simpatia, pela sua energia contagiante. Tem 1000 ideias por minuto ali, a mente não para, é extremamente acelerada. Gosta de começar coisas novas, adora coisas novas, inclusive. É muito espontâneo, divertido e muito afetivo. Mas o que muita gente não vê é que o sanguíneo vive um caos interno de expectativa e frustração. Ele quer tudo rápido, quer resultado agora, extremamente imediatista. E quando não vê retorno imediato, ele perde interesse e se sabota muitas das vezes. Esse é o ponto de atenção que você precisa ter. Qual é o ciclo emocional do sanguíneo? É o ciclo de empolgação, desistência e culpa. Esse temperamento, ele é altamente sensível ao sistema de recompensa, tá? Ou seja, ele precisa se sentir que está sendo recompensado, reconhecido, elogiado logo no começo de qualquer coisa. Principalmente ter uma recompensa, ter um prazer imediato aquilo que ele está fazendo. Se isso não acontece, ele começa a fazer as seguintes coisas: desacreditar de si, perder a motivação, procrastinar e sentir que é incapaz de manter uma rotina ou um plano ou até mesmo um relacionamento também, tá? Mas isso não tem nada a ver com falta de força, preguiça, não. Tem a ver com um padrão interno que foi se moldando ao longo da vida, especialmente lá na infância. E hoje vai influenciar, que influencia, que impacta a capacidade dessa pessoa permanecer consigo mesma, tá? Então, por isso que ela começa e não termina, sempre ali se sabotando. Vai impactar a sua autoestima sanguínea. Com o tempo, a pessoa sanguínea ali começa a acreditar que ela não consegue terminar nada. Ah, eu não sou confiável, porque eu mesma começo a me sabotar. Tudo que eu vou me comprometer, eu vou lá e não cumpro. Eu me empolgo fácil, mas eu decepciono muitas vezes a mim mesma e as pessoas. Eu não tenho disciplina, eu não tenho foco, acho que eu sou muito procrastinadora. Então começa a pensar dessa forma e isso vai minando a autoestima de forma silenciosa. Então, esse sanguíneo ele vai entrar num ciclo de começar, parar, se culpar e evitar tentar de novo. Então, a consequência disso é perder a confiança em si mesmo. E cada nova tentativa vira um gatilho de frustração. E um dos grandes problemas aqui do temperamento sanguíneo é que ele é muito voltado para as pessoas, para os outros, para fora. E ele abandona muitas vezes a si mesmo. Então, o sanguíneo ele é viciado em aceitação. Quer fazer parte, quer agradar. Então, faz muito pelos outros do que por si. Diz sim quando queria, às vezes, muitas vezes dizer não. Aí você entende por que às vezes você não consegue se posicionar? Porque você tem medo de desagradar a pessoa. E se adapta demais e aos poucos vai se esquecendo muitas das vezes de quem é. Vive muito na função da resposta emocional do outro. Então, se o outro elogia, tá tudo bem. Mas se o outro rejeita, ou ignora, ou muda, ele sente que muda o comportamento, aquilo ali é algo assim caótico para esse sanguíneo. Ele realmente desmorona por dentro.
E vale a pena deixar isso aqui claro, que o sanguíneo, ele é representado pelo ar. Então, ele tem uma tendência, por isso que ele tem essa tendência também, ser mais avoado, de começar algo e não terminar. Você vê que ele é muito aéreo, tá sempre pensando ali no mundinho dele também, mas fala muito também, expõe muito isso pra fora, assim. Então, ele é extremamente comunicativo, mas muito aéreo, porque ele é representado pelo ar. Já falei aqui pra vocês dos demais temperamentos, mas eles são representados, né? Então, a gente tem ali o melancólico, que é representado pela terra. A gente tem o fleumático representando a água. E agora o sanguíneo representado pelo ar. E a gente tem o colérico representado pelo fogo. Nos relacionamentos, esse sanguíneo ele também vai ter uma intensidade, mas uma confusão interna muito grande. Então, no amor, assim, o sanguíneo ele costuma se encantar fácil, se apegar rápido, mas se perder fácil também. Então, às vezes, ele está ali conhecendo várias pessoas ao mesmo tempo, curtindo as conversas, quando ele é solteiro, tá? Mas quando aparece alguém que realmente mexe com ele, que bate um pouquinho do medo, né, a princípio, porque, como eu falei, o sanguíneo ele é muito representado pela novidade, então e pelas pessoas. Então, ele percebe que quando é algo sério, algo sério dá um pouco de medo, porque ele quer essa novidade, ele quer essa conexão, essa intensidade. Então, às vezes, muitas das vezes, o que acontece? Num relacionamento mais sério, a pessoa chega a ter uma estabilidade ali. E muitas das vezes, esse sanguíneo, ele começa a achar que essa estabilidade da pessoa ficar mais ali, um relacionamento mais tranquilo, vamos dizer assim, sem muita intensidade, que nem no começo. No início da relação, tudo é novo, tudo é novidade, tudo é intenso, é muito, né, muito prazeroso ali. Então, o sanguíneo tá no céu quando isso acontece. Porém, com o tempo, a gente sabe que os relacionamentos, eles vão chegando ali, né, vão acalmando mais, aquela intensidade diminui, aquela novidade também já diminui, porque você já conhece mais aquela pessoa com quem você está se relacionando. Então, o sanguíneo, o que acontece? Ele começa a pensar, entrar em paranoia. Lembra dele ser bem aéreo? Então ele começa a pensar, poxa, será que essa pessoa não tá gostando de mim? Será que aconteceu alguma coisa? Por que mudou? Por que tá assim? Então ele começa a se questionar isso e começa a gerar, é claro, uma sensação de que ele não tá sendo visto, não tá sendo amado. Por quê? Porque no início é tudo muito, né, intenso. E aí isso tende a diminuir com o tempo, né? O relacionamento dá uma estabilizada ali. Isso não significa que acabou o relacionamento, acabou o sentimento. Só que esse sanguíneo pode interpretar dessa forma. Tá? Por quê? Porque ele é aquele que é movido por novidade, por coisas intensas, e ele vê que entra ali numa sensação que ele fala, por que tá acontecendo isso? Será que a pessoa já não gosta tanto de mim? Então ele fica desse jeito ali, entrando nesse monte de pensamento ali, ruminando isso, e acaba impactando muitas das vezes também a ele mesmo, tá? Então ele começa a se sentir mais inseguro, ele começa a duvidar ali se aquela relação realmente tá sendo boa pra ele ou não. Então, isso é uma coisa que o sanguíneo ele precisa se atentar. Porque a vida, ela vai dar uma previsibilidade, ela não vai ser sempre cheia de novidades, né, tudo mais, assim, tudo novo, todo dia, algo novo, algo intenso, né? Então, ele tem que se acostumar também com esse jeito mais tranquilo que a vida vai caminhando depois. Então, as coisas não vão ficar sempre tendo aqueles picos de intensidade o tempo todo. Até porque não é saudável também viver dessa forma, com esses picos de intensidade. Seja em relacionamento, seja em tudo na nossa vida. Né? Vai ter uma hora que vai dar uma estabilidade. E ele precisa saber lidar com isso. Senão ele sempre vai levar pro pessoal achando que é ele que tá causando alguma coisa, ou que mudou alguma coisa, ou que tá diferente. E aí ele acaba também mudando muitas das vezes. Então, esse sanguíneo ele vai precisar aprender a viver profundidade, estabilidade e permanência. E isso é treinável. Não é impossível de viver. Só que ele precisa de consciência emocional e estratégia interna, que eu faço com as minhas clientes que são ali com temperamento sanguíneo, que precisa ter isso. Senão,
sempre vai viver em função do prazer imediato, da intensidade, de tudo muito assim, e não é assim. A gente sabe que no dia a dia as coisas não são dessa forma. No início, sim, é tudo novo, é tudo interessante, tudo incrível, mas depois as coisas tendem ali a dar uma estabilidade. Ali não significa que acabou, que não tem mais, não. É só que deu uma estabilizada. E aí você vai ter que aprender a lidar com isso. Agora que você entendeu alguns dos desafios que o temperamento sanguíneo carrega dentro de si, eu preciso também compartilhar para você que ele também tem esse lado mais afetivo, o lado luz desse sanguíneo, ele ser muito espontâneo, inspirador. Ele é de todos, assim, o que mais tem essa comunicação com as pessoas, que ele ama estar com as pessoas, ele tem um dom que nenhum outro temperamento tem, ele contagia, ele aquece, ele une as pessoas. A presença de uma pessoa sanguínea ilumina qualquer ambiente. Então ela sabe criar vínculos com facilidade, animar quem tá triste, fazer com que os outros se sintam muito acolhidos. Enxerga beleza até nos detalhes mais simples. É aquela pessoa, assim, que faz amigos em minutos. Tá num lugar ali novo, completamente com pessoas que ela nunca viu na vida, ela vai começar a fazer amizade, ri de si mesma com facilidade também, vive com o coração aberto e encontra força mesmo quando o mundo tá muito pesado, sabe? Ela tem uma força ali, uma resiliência muito grande. O sanguíneo, ele é a esperança em forma de gente, eu falo. No mundo tão raso que a gente vive hoje, com pessoas mais frias, a gente vê esse amor esfriando, né, com o tempo, e a gente percebe o quanto isso é um diferencial desse sanguíneo, sabe? Esse amor ao próximo, o se doar, o estar junto, o criar vínculos, criar amizades com muita facilidade. Então, às vezes as pessoas até confundem esse sanguíneo com uma pessoa intensa. E realmente ele é intenso. Mas intenso por quê? Porque a gente vê que hoje em dia as pessoas elas não têm mais essa questão de se relacionar com mais facilidade. Parece que as pessoas se fecharam muito, né? Acho que a vida tornou as pessoas mais assim, né? A tecnologia também, ficar o tempo inteiro no celular, a pandemia também contribuiu muito para isso, para que as pessoas se fechassem mais no mundinho delas. E o sanguíneo não, ele tem essa sede, essa necessidade de estar com pessoas, socializar. Se você quer ver um sanguíneo triste, é quando ele tá ali sozinho, amuado no canto dele. Agora, se quer ver um sanguíneo alegre, assim, realmente transbordando é quando ele junta com as pessoas, quando ele cria mais vínculos. E isso faz realmente recarregar a luz, a energia desse sanguíneo. Então eu acredito que muito do que a gente viveu fez com que as pessoas ficassem um pouco mais na delas. E o sanguíneo sente muito essa falta de vínculo, de estar junto, de estar presente. Então perceba isso. Diferente do fleumático, por exemplo, que eu vou contar pra vocês, que inclusive é o próximo vídeo. Ele já não gosta de tanto de socializar, ele gosta de ficar mais no mundinho dele. O melancólico também, por exemplo, que eu já falei sobre ele pra vocês. Então, assim, são representados, assim, temperamentos mais voltados pro interno. O colérico e o sanguíneo, não, eles já são mais externos. Eles já são mais, assim, pro outro, pro mundo, aquela coisa, sabe? De realmente ter essa coisa pra fora, de querer conhecer, de querer estar, são rápidos, tem uma iniciativa muito rápida, né, você percebe. Apesar que o sanguíneo, ele acaba no meio do caminho aí procrastinando um pouquinho, mas por conta desse sistema de recompensa que ele precisa ter, senão ele não conclui o que ele quer. A gente vê que é um temperamento muito pra fora, muito enérgico e voltado para as pessoas, principalmente. E quando esse temperamento ele tá equilibrado ali, ele tem uma força muito grande, essa pessoa ela vai criar ideias incríveis, vai inspirar quem está ao redor, eles são extremamente criativos, tá? Usa a sua comunicação como uma ferramenta de transformação, então são extremamente comunicativos, constrói relações autênticas e muito profundas, e a chave aqui está em enraizar emocionalmente, sem perder a leveza. Porque essa pessoa ela não precisa se moldar para ser aceita. Ela já é amável do jeitinho que ela é. Ela não precisa ser aceita o tempo inteiro.
E quando ela entende isso, se ele entende que ele não precisa ser aceito, mas sim ser amado do jeito que ele é, o mundo inteiro começa a ver essa beleza nele também, né? Então, porque justamente por ser um temperamento mais voltado para pessoas, ele pode ter essa necessidade de aceitação muito grande. E a dificuldade de dizer não, a dificuldade de se posicionar, porque tem medo de decepcionar pessoas, né? Enfim, criar um ambiente ali mais complicado porque ele não tá de acordo com alguma coisa, né? Então, ele precisa entender que ele não precisa ter essa necessidade de ser aceito. Quem gostar dele vai gostar do jeito que ele é, assim, alegre, espontâneo, comunicativo. E quem não gostar, tudo bem, paciência. Tem quem goste, e muito. Porque eu falo que é um dos temperamentos que as pessoas mais gostam, porque são pessoas, assim, extremamente animadas pra cima. Quero te convidar para um dos momentos mais especiais nos nossos vídeos daqui dessa série, que é o momento de você fazer um exercício. Pega papel e caneta e eu quero que você responda com sinceridade essas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: qual foi a última coisa que eu comecei, mas não levei até o fim? Escreve, coloca aí com clareza. Pode ter sido um projeto no seu trabalho, pode ser, eu vou me comprometer aí pra academia 3 vezes na semana, aí você começa ali na primeira semana até vai, mas daqui a pouco você já desanima e não vai, né? Não vê o resultado ali de imediato e acaba não tendo consistência ali, constância em ir. Então, escreve aí o que aconteceu, qual foi essa situação. A segunda pergunta, por que você desistiu? Foi falta de resultado imediato? Foi falta de apoio? O que foi que fez você parar? Terceira, o que eu poderia fazer hoje para me comprometer comigo mesma sem depender do retorno externo e rápido, imediato? O que você pode fazer? Comprometer para você até o fim. Coloca ali, o que você vai ganhar com isso, indo até o fim? Talvez você não tenha um prazer imediato de ter aquele resultado, mas você vai ter quando você concluir aquilo, mesmo que leve um tempo. Então começa a praticar isso. Os processos, a agradecer, ser mais grata ao longo do processo, ao invés de já querer começar e já ver resultado imediato. É muito importante você saber permanecer nas coisas, ao invés de fugir, ao invés de começar e já não ter o resultado que você gostaria e fugir disso. É muito melhor quando você se torna uma pessoa constante. Você começa a criar hábitos, você começa a ter resultados bem significativos, não aqueles resultados rápidos, mas que você não consegue manter, sabe? Então é muito importante você aprender a ser uma pessoa que seja constante naquilo que faz e tenha um sistema de recompensa para que você consiga se manter ali firme até o fim. E se você quer essa ajuda, você tem acesso à análise de temperamento comigo, onde eu monto um plano de ação para você, com todas as estratégias necessárias, de acordo com o que você está vivendo, de acordo com o seu objetivo, de acordo com as dificuldades hoje que você enfrenta,